e o Espírito de Deus e o próprio Deus em conjunto, movendo os salmistas para vislumbrar, né, contemplar já algo que se referia ao Messias, ao enviado, ao desejado das nações. É maravilhoso estudar os salmos, especialmente os salmos que eles vão para o futuro. Estando num presente, eles contemplam, eles vislumbram o futuro, detalhes acerca da vida de Jesus, tanto a sua pessoa como a sua obra, e a glória da sua redenção. Então é maravilhoso os salmistas terem essa contemplação pela revelação do Espírito Santo, numa distância muito gigantesca do tempo de Cristo, né? Os salmos, na maioria, são salmos de 1000 anos antes de Jesus nascer, né? Lá em Belém da Judéia. É maravilhoso. Então vamos lá. Vamos Salmo 27, Salmo 24, perdão, versículo 7. Diz assim: levantem as suas cabeças, ó portas, ou portais. Algumas versões falam: levantai suas cabeças, ó portais, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ou seja, Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Oremos, meus irmãos. Senhor amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esses salmos que mergulham na messianidade, que apontam para detalhes da vida, da glória do ministério de Jesus e a glória da sua redenção. Nós te louvamos nesta noite por este salmo, ó Deus, 24, de 7 a 10, que nos dá detalhes do Rei da Glória. Aleluia! Assim nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Me ajude a dar essa palavra, esse estudo, esta doutrina, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, e a edificação das ovelhas. Amém. Meus irmãos, nós iremos abordar esse Salmo 24 em dois aspectos. Primeiro, o aspecto histórico e depois o aspecto messiânico. É assim que estamos trabalhando, estamos estudando os salmos messiânicos, mostrando o seu prisma histórico e o seu prisma messiânico, porque temos que entender e respeitar o contexto do salmo, a sua parte histórica e a parte messiânica que ele aponta. O salmista trabalhou a questão histórica, mas já vislumbrando, contemplando o futuro messiânico, o futuro de Jesus. Então vamos lá, Salmo 24, todos aí, glória a Deus. Primeiro aspecto histórico, baseado na expressão que é a parte que chama de princípio a atenção nesse salmo. A expressão: levantem suas cabeças, ó portas. Algumas versões diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Então, a minha versão diz: levantem-se as suas cabeças, ó portas.
Vocês percebem que a Bíblia, em grande parte, elas traz comparações, metáforas. E os salmistas, eles trazem metáforas, eles trazem muito arranjos metafóricos para enfatizar, não é? Então, aqui ele fala portais eternos, levante as cabeças, né? Como dando vida a coisas inanimadas, porque as portas elas não têm vida em si, mas para o salmista, inspirado por Deus e movido pelo Espírito Santo, ele usa essas figuras de linguagem, trazendo vida a coisas que em si mesmas não têm vida, porque uma porta, os portões são seres inanimados. Mas ele fala nessa linguagem poética, metafórica, para suscitar ênfase, chamar a atenção. Então, meus irmãos, aqui essa expressão, levantem as portas suas cabeças, ou levantem as suas cabeças, ó portais ou portas. Essa expressão, levante as suas cabeças, ó portais ou portas, historicamente se refere ao portão do tabernáculo, e após isso faz referência aos portões do templo. Na época de Davi, que ainda não tinha o tabernáculo, não tinha ainda o templo, aliás, só tinha a tenda, só tinha o tabernáculo. Então, esses portões aqui, na época de Davi, que escreveu o Salmo, se não foi outro salmista, mas aqui quase 99% afirma que foi Davi, a minha Bíblia fala que foi Davi. Eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida que foi Davi. Então seria referente a porta, os portões do tabernáculo, não é? Então, historicamente, este salmo está falando dos portões do tabernáculo na época de Davi. E posteriormente, quando esse salmo foi cantado, ou seja, após Davi, após o rei Davi, aí já se refere às portas do templo de Jerusalém, construído por Salomão, o seu filho. Interessante que na época de Davi, e também na época de Salomão, quando estava o templo erguido, havia um cortejo, né? Diante desses portões. Sabe aquele cortejo assim, como o cortejo para as noivas passarem, né? Então, na Bíblia Sagrada, na cultura judaica, se trabalha muito isso, essa questão. Jesus fala das virgens, né? E tinha um cortejo também. Então, desde a época do Velho Testamento já tinha um cortejo. Então aqui havia um cortejo diante dos portões do tabernáculo na época de Davi. E também havia um cortejo diante dos portões do templo na época de Salomão. E essas pessoas do cortejo, eles clamavam para os portões. Eles diziam assim: levantem-se suas cabeças, ó portões, ó portais. Havia um clamor no tabernáculo, diante dos portões do tabernáculo, e havia um clamor diante dos portões do templo. Eles clamavam em um grande cortejo e belo, diziam assim: portais, se levantem, não é? E outras vozes no tabernáculo e no templo, eles falavam assim: o Rei da Glória está querendo entrar. Que coisa maravilhosa. E na época de Davi, vinha aqueles que transportavam, que carregavam a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Então eles estavam invocando a presença de Deus para entrar no tabernáculo. E no templo de Salomão, a mesma coisa. Aquele cortejo clamava, não é? Para que os portões se erguessem, se abrissem. E outras vozes também clamavam para que, dizendo que o Rei da Glória queria entrar, não é? Então havia toda aquela cerimônia religiosa maravilhosa, invocando a presença de Deus para o tabernáculo e para o templo na época de Salomão.
E outras vozes respondiam, até com uma pergunta, respondiam, né? Uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? Então, o cortejo clamava: portões se levantem. E outros clamavam assim: o Rei da Glória quer entrar. E outros perguntavam: quem é esse Rei da Glória? A resposta era dada pela multidão que trazia a Arca da Aliança, né? Uma multidão de cortejo, no tabernáculo, clamavam para que os portões se levantassem. E outros diziam: o Rei da Glória quer entrar. E outros ainda diziam assim: quem é esse Rei da Glória? E aquela multidão que trazia a arca, sim, os levitas que traziam a arca, né, ali para o tabernáculo, e os levitas que traziam a arca na época de Salomão, eles davam a resposta. E a resposta está no versículos 8, a parte B e C, e o versículo 10, a parte B e C. Então, os que carregavam a arca da aliança para o tabernáculo, os que carregavam a arca da aliança para o templo de Salomão, eles respondiam: o Senhor, né, quando era indagado por aquela multidão: quem é esse Rei da Glória? E essa multidão que trazia a arca para o tabernáculo e para o templo de Salomão diziam assim, dava a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí o versículo 10 acrescenta mais alguma coisa: o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaote, ele é o Rei da Glória. E era assim que era proclamado a entrada de Deus no tabernáculo, a entrada da presença de Deus no tabernáculo e no templo de Salomão. E isso se fazia como uma culto de ação de graças, né? Depois de algum tempo, esse salmo foi chamado de Salmo do Guerreiro, porque até aqui Deus, esse Senhor dos exércitos, esse Rei da Glória, esse Senhor forte e poderoso nas batalhas, historicamente, na época do tabernáculo de Davi, na época do templo de Salomão, esse Rei da Glória, esse Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, esse Senhor poderoso e forte, ou forte e poderoso nas batalhas, esse guerreiro aqui, esse Senhor dos exércitos, era Deus, historicamente era Deus. Então, meus irmãos, nós mostramos este Salmo 24 no seu aspecto histórico, com as suas informações históricas que acompanha essa informação, essa expressão: levantem-se as suas cabeças, ó portais. Eles estavam falando para os portais. Aqui nós encontramos uma informação aqui em Dr. Champlin que os pagãos, os povos pagãos, eles tentavam imitar isso, e diz aqui o Dr. Champlin que havia uma canção também de um texto de um homem chamado Calímaco. Ele fazia uma canção imitando isso, mas para um deus falso, um deus morto, chamado de Apolo. E havia uma imitação lá entre os gregos, né? Para louvar um deus morto. Mas aqui o Salmo 24, o louvor é ao Deus vivo, o Senhor dos exércitos, ao Deus vivo. E os pagãos imitavam isso. Meus amados, agora nós vamos entrar no segundo aspecto desse Salmo 24, versículos 7 a 10, que é o aspecto messiânico. Isso acontecia de maneira histórica, o que eu já falei aos irmãos, e neste momento histórico que foi cantado este salmo,
havia um apontar messiânico. Em todos esses acontecimentos históricos aqui, havia um apontar messiânico. Agora, preste bem atenção. No aspecto messiânico, esses portões aqui, esses portais, que são chamados portais eternos, no aspecto histórico, esses portais, quando chama-se portais eternos, era porque eram portais muito antigos. Mas, quando se refere ao lado messiânico, esses portais eternos se refere aos portões do céu, os portões da glória, onde Cristo entrou depois que ressuscitou. Ele foi ele subiu ao céu, não é? A assunção, a ascensão de Jesus, a ascensão de Jesus, ela é descrita no livro de Atos com detalhes. A ascensão de Jesus, ela também é dita no livro de Lucas, mas o livro de Atos, que foi escrito pelo próprio doutor, médico amado Lucas, historiador, ele fala mais detalhes na ascensão no capítulo 1 do seu livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse contexto aqui, no Salmo 24, 7 a 10, ele aponta para os portais da glória, os portais do céu, das mansões celestiais. Então, olhe, o cortejo no aspecto histórico era feito por multidões que levavam a arca, e os levitas, né, levavam a arca, também pelos sacerdotes, né, como diz a Bíblia, a aplicação pessoal. Os sacerdotes, eles eram que davam a resposta. O Senhor é poderoso, forte nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Na época de Salomão, no templo, essa resposta era dada pelos sacerdotes, não é? E aqui, o cortejo agora, no aspecto messiânico, já se transfere para a glória. Não é mais na terra, é na glória. Então, essa expressão aqui, levantem-se suas cabeças ou portais, já é as portas da glória. Aqui o salmista já está vendo Jesus entrando na glória, Jesus assentando-se à direita de Deus. Que coisa maravilhosa, essa contemplação antecipada da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, o cortejo aqui agora é dos seres celestiais que habitam com Deus. Já não eram mais os levitas, já não eram mais os sacerdotes, já não era mais o povo cantando no tabernáculo e também cantando no templo. O contexto aqui agora já é os seres celestiais que habitam com Deus. Era eles que diziam assim: portas se ergam, porque vem aí Jesus, o Rei da Glória. Os anjos, incluindo o anjo Gabriel, os arcanjos, incluindo o arcanjo Miguel, os querubins, os serafins, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, clamando aos portais da glória do céu, dizendo assim, todas essas hostes celestiais cantando assim: olhe, portais eternos, ergam as cabeças, porque vem aí o Rei da Glória, Jesus. Aleluia! E vozes da glória celestial clamando assim e dizendo: o Rei da Glória vai entrar. Então, que coisa maravilhosa! Vozes da glória já dizendo assim: olha, os seres viventes os seres viventes que moram com Deus, que estão ao redor do trono, que estão convivendo com Deus, né? Estavam clamando: olha, se levante, porque Jesus está chegando. E as vozes clamavam assim: o Rei da Glória vai entrar. Meus irmãos, esse é um momento glorioso. O céu, o trono de Deus se preparando para a entrada do Rei da Glória, Jesus. Lá em Atos diz que Jesus subiu acompanhado de anjos para entrar na glória, para sentar à sua direita, não é? E os discípulos ficaram ali desconsolados, e os anjos disseram: varões galileus, porque estáis orando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
ele é de vir. Então, a ascensão de Jesus se encontra. Abrindo aqui um parênteses, eu vi um religioso dizendo que Maria, mãe de Jesus, que nós amamos bastante, que nós honramos bastante, que ela é uma serva de Deus, uma mulher exemplar, uma mulher que foi alcançada pelo favor imerecido de Deus, uma mulher de Deus. Mas o religioso disse que, um líder religioso disse que Maria, ela subiu ao céu com o corpo e tudo. Isso é carinhosamente, isso é uma mentira, isso não está na Bíblia, isso é uma invencionice, se não me falha a memória, do Pio XII, que inventou a Assunção de Maria. Isso não está na Bíblia, é algo criado do romanismo. Mas a Bíblia fala da ascensão de Cristo, e até a própria Maria não exaltou-se nunca, mas sempre exaltou aquele que ela sabia que era um menino diferente, e lá no casamento ela disse: faça o que ele vos disser. Maria sabia que a glória era de Jesus. E a Bíblia não fala da ascensão de Maria. Não, são heresias, é uma invencionice de Roma, tá? Com todo carinho, mas nós precisamos dizer isso. Mas aqui a Bíblia fala da ascensão de Jesus, sim. Esse subiu com corpo glorioso e assentou-se à direita de Deus. Então, o salmista no Salmo 24 já está vendo a ascensão de Jesus. Aleluia! A entrada do Rei da Glória na glória. Ô glória! A entrada do Rei da Glória na glória. Ô glória ao nome do Senhor. Irmãos, olhe, quem sabe quando as vozes diziam assim: olha, o Rei da Glória vai entrar. E os seres celestiais diziam assim: se levantem, portões, ergam as cabeças, porque está vindo aí o Rei da Glória. Quem sabe eles cantaram, olhe para cá, Apocalipse 5:12. Olhe bem, já estou quase concluindo. Quem sabe eles cantaram Apocalipse 5:12, hein? Deixa eu ler o 11 também, para você entender, para saber quem estava cantando. Quem sabe, pastor Fábio? Eu acredito que sim. Na minha teologia, eu acredito que sim. E quando Jesus estava entrando nos portais da glória celeste, houve essa canção. Apocalipse 5, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares e milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a força, a sabedoria, a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Então ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória, domínio e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Quem sabe quando Jesus estava entrando nos portais eternos da glória celestial, houve essa canção. E tem até essa canção que nós aprendemos no Betel brasileiro: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, glória, honra, força e poder, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus muitos que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. E para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdote, e reinarão sobre a terra por 1000 anos. Essa parte eu acrescentei. Meus irmãos, esse salmo é messiânico porque ele aponta para a entrada do Messias nos portais eternos da glória celestial. Agora, um detalhe histórico importante que o Dr. Champlin cita aqui, e eu escrevi literalmente suas palavras, eu achei interessante, ok?
Escutem, por favor. Dr. Champs escreveu assim: os romanos erguiam arcos triunfais para seus conquistadores. E, quanto maior, fosse a vitória e o vitorioso, maior e mais alto era o arco. Então, os romanos, eles erguiam arcos para aqueles que os conquistavam. Tipo assim, reconhecendo o poderio. Então, quando os gregos conquistaram os romanos, dominaram os romanos ergueram arcos triunfais para os seus conquistadores, no caso os gregos. Uma vez que Alexandre o Grande, olhe bem, os romanos, eles ergueram bem mais alto o arco, porque de acordo com a vitória e o vitorioso, não só a vitória, mas o tamanho do vitorioso, se a vitória fosse grande, eles erguiam mais alto ainda os arcos triunfais. Se o vitorioso fosse alguém grande, eles erguiam mais alto ainda. Então, os romanos ergueram bem alto quando o imperador Alexandre o Grande conquistou o Império Romano. Assim sendo, no contexto desse Salmo 24, o Rei dos Reis se aproximou-se do arco mais elevado de todos os tempos. Sim, qual foi o arco mais elevado de todos os tempos? Foi o arco lá nas mansões celestiais. Os seres viventes que eu já falei aqui, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, quando Jesus estava entrando nos portais da glória, eles ergueram bem alto o arco, porque a vitória foi muito grande e o tamanho do vitorioso é imedível, Jesus. Então, amados, olhe, depois de ter obtido a maior de todas as vitórias, Alexandre o Grande, chamado o Grande porque foi grande conquistador, seu império foi gigantesco, mas durou pouco, ele morreu muito novo. Ele morreu machucado por elefantes, montado no seu cavalo bucéfalo. E assim morreu Alexandre. Ele foi um grande conquistador, mas morreu muito novo e a sua conquista foi só terrena. Jesus conquistou vitória na terra e conquistou todo o poder no céu, na terra e até os seres que estão debaixo da terra. Então, ele mereceu entrar na glória e o arco foi erguido pelos seres celestiais que habitam no trono de Deus. Olhe, Jesus venceu o mal. Eu quero que você leia comigo Colossenses capítulo 2, versículo 15. Essa letrinha aqui da Bíblia de David, que é a Bíblia do discípulo, ela é bem pequenininha, a Bíblia do discípulo, Novo Testamento, linguagem de hoje, que traduz de maneira perfeita Colossenses 2,15. Por favor, David, posta aí, vamos terminar com esse versículo, Colossenses 2,15. Colossenses 2,15, olhe só essa versão que mostra o aparato histórico que está por trás de Colossenses 2,15. A versão na linguagem de hoje, ela traduz de maneira perfeita esse versículo com seu aspecto histórico, contextual, bem conhecido dos irmãos do século I. Se bem que a Bíblia, linguagem de hoje, em alguns versículos, elas até exageram um pouco, mas aqui ela traduz com perfeição. Olha o que diz aqui, por favor, escute na minha versão e confira na sua. Colossenses 2,15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais.
Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Olha só, eu vou encerrar agora com esses versículos aqui. Eu vou ler na minha versão, que é a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Vou ler na minha versão e vou fazer uma comparação aqui do triunfo de Jesus aqui na minha versão e na versão, vou repetir a versão linguagem de hoje. Olha o que diz aqui. Veja bem. 2:15. E despojando os principados e as potestades, que se refere a Satanás e os seus demônios. Despojar é tirar os recursos. Após vencer uma guerra, o derrotado perdia os seus recursos, seus bens, para o vencedor. Jesus na cruz assumiu todo o poderio, todo o comando que Adão e a sua esposa deram para o diabo. Jesus é o segundo Adão, é o Espírito vivificante. Adão primeiro foi alma vivente, diz Paulo aos Romanos, e Jesus é o Espírito vivificante, o segundo Adão vitorioso. E despojando os principados e potestades, que são autoridades espirituais, já falei, diabo e seus demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olha, aqui diz assim, vou repetir a versão, linguagem de hoje. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Eu não diria se livrou, eu diria conquistou. Fica melhor, versão, linguagem de hoje. Agora aqui está perfeito. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Sabe por que ele escreve isso? Na época, os derrotados eram expostos publicamente, seja numa praça ou algo público, e os derrotados ficavam amarrados pelos seus pescoços, pelas correntes, e o vencedor colocava o pé na cabeça deles, envergonhando publicamente. Foi assim que Jesus fez com Satanás, os seus demônios, no reino espiritual. Ele colocou o pé sobre a cabeça de Satanás para se cumprir Gênesis 3:15, que da tua descendência, Eva, nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. A cabeça é símbolo de potência, de governo. Jesus Cristo esbagaçou, comandou, é o comandante-chefe do universo. Aleluia! Venceu Satanás, seus demônios, e para a ironia e glória de Deus, foi na cruz. Oh, glória! E eles foram envergonhados no desfile. Havia um desfile envergonhando os seus os derrotados. Amém? Eu acho que os irmãos deu para entender. Havia um desfile humilhante dos derrotados, com correntes amarradas nos seus pescoços, e o vencedor com o pé na cabeça deles. Jesus venceu o mal. Jesus venceu a morte. Jesus, depois que ele venceu a morte, ele assentou-se à direita de Deus e foi recebido nos portais eternos da glória celestial. Aleluia! Quem é esse Rei da Glória? No aspecto histórico, esse Rei da Glória é o Deus forte e poderoso,
poderoso na guerra, Yahvé Sabaote. Mas no aspecto messiânico, esse Rei da Glória é Jesus, que assentou-se à direita de Deus e traspassou os portais da glória celestial e assentou-se à direita de Deus, da majestade nas alturas, como diz, se não me falha a memória, o escritor dos Hebreus, que ele assentou-se à direita de Deus, à direita da majestade nas alturas. Irmãos, e assim é que nós terminamos o Salmo 24, mostrando que esse Salmo 24 aponta para Jesus exatamente nos versículos 7 a 10. De maneira histórica, ele apresenta Deus entrando nos portais do tabernáculo, ou seja, sua presença, entrando nos portais do templo, ou seja, sua presença, mas no seu aspecto messiânico é Jesus entrando nos portais eternos das mansões celestiais, assentando-se à direita de Deus, na majestade das alturas. E é assim que nós terminamos o Salmo 24, mostrando que esse salmo é um salmo messiânico, porque ele fala sobre a ascensão de Jesus. Quem está me acompanhando